Olá! Começa agora mais um Interrogando Pensamento. Neste programa nós vamos tratar sobre o período militar. No próximo ano vai fazer 50 anos de instalação do período militar, da ditadura militar, que deixou sequelas na nossa sociedade. E para falar sobre esse período está conosco o mestre em Ciências Políticas e doutor em História, professor Rodrigo Perla. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, conforme o cientista político René Armand Dreyfus, em seu livro 1964, A Conquista do Poder, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, o acordo de 31 de março de 64 não foi um mero golpe militar. Foi um golpe militar civil, aliás, um movimento civil-militar. Eu lhe pergunto, como foi tramado o golpe, quem financiou e em que circunstância ele foi legitimado? Bom, essa é uma tese que o René Dreyfus lança final da década de 70 e vira livro em 81, que é essa tese, então, que o movimento militar, né, ele foi um movimento articulado por civis e militares. Né? Em primeiro momento, então, eu respondo que essa tese, em que pese ter quase 33 anos, 34 anos, ela é pouco utilizada nas ciências sociais, né? Porque ficou marcado como o período do golpe militar e do regime militar. É uma tese que, na época, né, o René apresentou diversos documentos mostrando uma articulação civil para o golpe, né, articulação entre civis e com os militares, e que, de alguma forma, sempre não foi tão vista com carinho. Assim, né? Pelo menos na área de história onde eu trabalho, poucos utilizam desse conceito de golpe civil-militar ou ditadura civil-militar. Né? Eu sou um dos que utilizo, na minha tese de doutorado eu trabalho com isso, né? E simplesmente é bem interessante, a gente começa a olhar não só a colaboração política em relação ao golpe por questões sociais, principalmente, mas também uma questão do desenvolvimento que o Brasil viveu no pós-golpe militar. Né? E isso é uma coisa que eu trato e vários historiadores andam retomando esse conceito, né, de golpe civil-militar ou ditadura civil-militar. Então, esse é o primeiro ponto, então, que é uma tese do René Dreyfus, da ciência política, que na história poucos utilizam, mas já está sendo retomado. O segundo momento é quais as causas desse golpe, né, quais as articulações. Né? Se a gente colocar no espaço externo, né, o que está determinando essa disputa política e ideológica é a Guerra Fria. Né? E além da questão da Guerra Fria, que é a grande disputa entre Estados Unidos e União Soviética no pós-Segunda Guerra, em 1959 acontece um evento muito próximo do Brasil e mais ainda no chamado quintal da América Latina, que foi a Revolução Cubana. De alguma forma a gente pode dizer que a Revolução Cubana ela determina o acirramento dessas disputas políticas internas no Brasil e leva então a essa disputa grande e um golpe, né, articulado, orquestrado por civis e militares com apoio ou pelo menos com uma certa conivência da Embaixada Americana no Rio e com o governo americano, no mínimo. Quando eu digo no mínimo é porque há documentos ainda por aparecerem apresentando não só o apoio ao golpe, mas articulações via Embaixada Americana no Rio de Janeiro, né, aos golpistas. Então, são esses dois momentos, a questão da tese do René Dreyfus, que é bem interessante, e as causas desse golpe, né, que seriam, como eu disse, a Guerra Fria, pelo lado externo, a Revolução Cubana, a articulação americana empresarial militar, e também uma coisa que cabe a gente ressaltar, a extrema mobilização popular que existia no Brasil pós-45. Né? Desde a década de 30, com a consolidação da CLT e da industrialização brasileira, surge um boom de urbanização e começa a se formar a classe trabalhadora urbana e industrial, que vão se articular em partidos, sindicatos, organizações operárias. Né? Com o fim da ditadura Vargas em 45, esse movimento popular e urbano e sindical está muito forte. Né? O PTB consegue carregar as massas, o PTB é o partido que mais cresce eleitoralmente no período de 45 a 61, esse é um dado eleitoral que pouco se explora. Né? Se sabe hoje que o PTB, a cada eleição que passava, ele elegia mais deputados, mais senadores, e quem exatamente diminuiu era o DN. Então havia força popular não foi suficiente para contrapor o golpe, porque o Jango era do PTB, né? Sim, uma força popular que não foi suficiente para deter. Essa é uma pergunta bem inteligente, muito boa, inclusive, porque a gente começa a apresentar as idiosincrasias do processo político brasileiro. Né? Vamos dizer assim, a massa organizada, né? Sabedora de direitos, e uma cúpula de partido, vamos dizer, não descolada da massa, mas uma cúpula de partido
que tem toda uma relação populista com essa massa, né? O próprio João Goulart tinha sido ministro do Trabalho de Vargas na década de 50, né? E o próprio PTB comandava uma grande organização operária no Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho foi um ministério criado pelo Vargas, o primeiro ministério criado pelo Vargas depois da Revolução de 30, e sempre ficou na mão do partido do PTB, né? Que o PTB com isso criou um lastro popular e sindical muito forte, né? Só que era um laço popular e sindical sem uma autonomia, vamos dizer assim, a ponto de poder se movimentar sem as lideranças, né? O que se discute na historiografia e na produção intelectual hoje é o seguinte, que o movimento operário brasileiro, ele no momento que a ditadura conseguiu caçar os líderes, o movimento se desmanchou, né? Dos poucas organizações e partidos que resistiram ao golpe, eram tão poucos que foram desmantelados, presos, torturados, mortos em guerrilhas. Ao contrário do movimento operário latino-americano, muito mais organizado e com lideranças, vamos dizer assim, a gente costuma dizer na ciência política, lideranças horizontais. São lideranças que estão permeando essa massa organizada. No Brasil, esse movimento operário ele é um pouco mais verticalizado nas suas lideranças. Então, de uma maneira geral, é assim, tu pega o líder, desmanchou a base. E do pouco que sobra organizado, foram facilmente mortos, perseguidos, torturados e a ditadura se consolida a partir de 69 sem essa resistência. Então dá para dizer que esse movimento sindical urbano muito forte nos 19 anos, do fim de 45 até 64, ele era forte e organizado, mas não a ponto de proteger o presidente ou um projeto, etc. Tal. Rodrigo, pelo que eu li, o presidente João Goulart tinha um projeto de desenvolvimento nacional e aumento de renda, uma política externa não alinhada nos Estados Unidos. Isso descontentava a direita, inclusive havia projetos de reforma agrária, etc. E também não era alinhado ao socialismo, o que desagradava a esquerda. O Jango ele foi um presidente incompreendido. Como que o senhor avalia o mandato dele, o governo dele, o pequeno governo? A figura do João Goulart é nos últimos 5 ou 6 anos, são os últimos 5 ou 6 anos que a gente está começando a retomar, né? Tem o pessoal na Federal do Rio de Janeiro, meus colegas, que trabalham muito a figura do João Goulart, do populismo, né? E das questões da relação com a sociedade brasileira, né? E hoje eu consigo entender o João Goulart mais como incompreendido pela esquerda, já que ele não era socialista, né? Aquele socialismo, então, propalado pela União Soviética no período da Guerra Fria, né? Mas que também não agradava a chamada direita, né? Já que ele era um cara muito próximo dos sindicatos, ele tinha muito contatos no PCB, ele tinha dentro do governo diversas organizações operárias e pessoas muito vinculadas ao projeto desenvolvimentista varguista. A gente pode entender o João Goulart do ponto de vista político como um herdeiro de Vargas, né? No sentido da inclusão social via leis trabalhistas, né? Porque mal queiramos ou não, o primeiro governo Vargas, ao lançar a CLT, ele está criando um mercado de consumo interno, né, que hoje está sendo a panaceia. O Brasil hoje não tem crise, muito por esse mercado interno, que cresceu muito nos últimos 10 anos, mas o grande projeto econômico-social varguista, que é a criação de um mercado interno de consumo num país industrial urbano, o João Goulart continua representando e tenta levar adiante. Incompreendido por quê? Curto período de tempo, um período com grandes disputas ideológicas, né, uma oposição muito forte, liderada pela UDN, né, um projeto que até certo ponto vanguarda para a época, no sentido de Brasil, né, um projeto de poder que fala em reforma agrária, né, algo que ainda hoje é tabu na sociedade brasileira, mas a gente fala isso na década de 60, quer dizer, então hoje eu olho o João Goulart como uma pessoa incompreendida e também limitada pela a sua ação política, né, porque independente disso ele era um latifundiário, né, ele era muito vinculado ao agronegócio, né, e que isso fazia com que ele tinha algumas limitações na sua atuação política. Né? Porque por muito tempo ele foi considerado um presidente fraco, né? Sem atitudes, sem firmeza. Né? Então, inclusive, pelo que eu li, inclusive o Brizola reclamava uma atitude mais positiva, mais firme da parte dele. Né? Houve nos 2 anos de governo que ele teve entre parlamentarismo e presidencialismo, uma desconstrução da imagem do João Goulart por parte da imprensa opositora, ou dos grupos de oposição multinacionais, militares antivarguistas, né, que simplesmente
iniciaram um processo de desconstrução, né? Que ele era mulherengo, né? Às vezes se passava no álcool, né? E até mesmo fraco, como tu disseste. E por ser incompreendido tanto pela direita quanto pela esquerda, a esquerda comprou esse discurso, né? Então, por isso que, quando falamos de João Goulart, temos essa análise que ele seria fraco e incompreendido. Quando até mesmo, né, o cunhado dele, o Brizola, corrobora com essa tese de ele ser muito fraco, né? Sendo que, naquele momento... Por que ele era considerado fraco, né? Porque naquele momento de acirrada disputa política, não era permitido transversar, né? Era uma coisa assim, ou tu era, né, pró-trabalhador ou tu era contra, né? Não tinha um meio termo, né? A gradação era preto e branco, me parece. Um cinza não era possível. O Brizola, na época, era tão radical que ele pregava o fechamento do Congresso, ele pregava a distribuição de armas para a população e pregava a reforma agrária na marra. Hoje, quando se fala em movimento sem terra no Brasil, que é radicalizado, e não é, diante de outros países da América Latina, o verdadeiro fundador do MST no Brasil é o Leonel Brizola. Ele cria o MST no Rio Grande do Sul quando governador. Claro, com outro nome, né? O MAST, Movimento de Agricultores Sem Terra, mas a origem do MST, que surge em 79, se dá com o Brizola. Então, cito esse exemplo para mostrar o quanto o Brizola era radical nesse sentido, né? Enquanto o João Goulart tentava compor um país sem dinheiro, precisando pedir empréstimo no FMI, né? Só que também não podia, né? O governador Brizola, ele encampava as empresas americanas e não indenizava eles. E aí, quando o João Goulart ia pedir dinheiro em Washington, os caras diziam, pô, tá pedindo dinheiro aqui e não me dá uma indenização, quer dizer, então, eu respeito muito quem está no poder, porque deve ser muito complicado, né? Essas várias forças atuando e tendo que ter resposta.